Assista essa história até o fim e compartilhe com mães e pais para que fiquem atentos ao que seus filhos estão fazendo na internet. Camila Souza, 34 anos. Vendedora autônoma. MEI solo de Ana há 6 anos, desde que o pai da menina foi embora sem deixar endereço. Mulher de garra, que acorda antes do sol e dorme depois da meia-noite. Ama a filha com uma intensidade que nunca soube como expressar em palavras. Seu idioma do amor e o pagamento das contas em dia, a marmita feita com cuidado, o agasalho comprado um número maior para durar mais tempo. Mas Camila não sabe conversar sobre sentimentos, não aprendeu. A mãe dela também não sabia. Ana Souza, 12 anos, filha única. Cabelos cacheados que ela mesma aprende a pentear vendo tutoriais no celular. Inteligente, sensível, com uma imaginação que enche qualquer quarto de histórias. Na escola, e considerada a quietinha. Não porque não tenha o que dizer, mas porque aprendeu cedo que ninguém costuma perguntar. Encontrou nas redes sociais um lugar onde se sentia vista, comentada, respondida. Um lugar onde alguém sempre tinha tempo para ela. Lucas Ferreira, 15 anos. Aparece primeiro como um perfil numa rede social. Foto de rosto parcialmente escondido, bio vaga. Entra na vida de Ana pelos comentários, depois pelas mensagens privadas. Sua história completa só se revela no final, e é mais complexa e triste do que parece no início. Dona Vera, 67 anos, avó materna de Ana, aposentada. Mora a 10 minutos da casa de Camila e vai todo sábado levar marmita e ficar até à noite. Não sabe usar smartphone direito. Confunde o Zoom com o microfone, manda áudio sem querer. Não entende por que as fotos ficam invertidas, mas sabe de cor o tom de voz que Ana usa quando está fingindo que está bem. Aprendeu isso no mesmo lugar que aprendeu tudo sobre crianças, ficando perto. Patrícia, 38 anos, vizinha de Camila, mãe de 2 filhos, casada, trabalha meio período. Aparece em cenas de contraste. Ela acompanha de perto o que os filhos fazem online, não por paranoia, mas por hábito construído com paciência. Professor Renato, 41 anos, professor de português de Ana. O primeiro adulto fora da família a perceber que algo mudou na menina. Não e herói. Não resolve nada sozinho, mas faz a pergunta certa na hora certa. Já siga nosso canal para acompanhar mais histórias. Curta e comente o que achou do vídeo. São 5h27 da manhã. O alarme do celular de Camila toca com o som de um bip discreto. Ela já configurou assim para não acordar Ana. Há 6 anos ela faz isso. Há 6 anos o pai de Ana não está mais lá para dividirem o cuidado de quem acorda primeiro. Camila se levanta no escuro. Vai ao banheiro sem acender a luz do corredor. Escova os dentes olhando para o espelho que reflete só uma silhueta. Coloca água para ferver. Abre a geladeira. Avalia o que tem. Fecha a geladeira. Suspira. Abre de novo e pega o que precisa. A cozinha e pequena mais organizada. Há uma lista colada na porta do armário com os horários de Ana. Escola 7h15, retorno 12h30. Aula de reforço de matemática às terças e quintas. Há também um lembrete escrito à mão com letra apressada. Cobrar do condomínio o conserto da porta da garagem. E outro, ligar para o plano de saúde. Camila esquenta a marmita de Ana para o almoço. Prepara o lanche. Coloca tudo na mochila da filha com a eficiência de quem já fez aquilo 1000 vezes. Porque já fez de fato mais de 1000 vezes. Às 6h10, ela bate na porta do quarto de Ana. Ana, levanta, meu bem, já está na hora. Uma voz abafada responde de dentro. Já estou acordada. Camila não entra no quarto. Já está no corredor, calculando o tempo. Banho, café, mochila, saída. 15 minutos no máximo se tudo correr bem. 20 se Ana resolver ser devagar. O que Camila não vê, porque já foi embora do corredor. E Ana deitada de barriga para cima, segurando o celular com os 2 polegares, rolando a tela. Ela está acordada há 40 minutos.
Não conseguiu dormir depois das 4h da manhã. Ficou olhando para as mensagens que Lucas tinha mandado na noite anterior. Uma em especial ela releu umas 6 vezes. Mas isso Camila não sabe. O café da manhã que ninguém senta o café da manhã na casa de Camila e uma coreografia de movimentos paralelos. Camila toma o café em pé, encostada na pia, olhando o celular com uma das mãos, enquanto mistura o achocolatado de Ana com a outra. Ana come sentada, mas com o celular do lado, verificando as notificações a cada 2 ou 3 garfadas. Para um pouco com esse celular durante o café, Camila diz, sem levantar os olhos do próprio celular. Ana olha para a mãe, olha para o próprio celular, vira a tela para baixo, continua comendo. Há um silêncio de 2 minutos e meio, um silêncio que não e de paz, e de pessoas que não sabem mais como começar uma conversa sem que ela pareça uma cobrança. Tem prova hoje? Camila pergunta. Não. Tudo bem na escola? Sim. A professora de matemática ainda está passando muito dever? Ela nem e professora, e professor Renato, de português. Ah, pausa. E ele está passando muito dever? Esta normal. Camila termina o café. Lava a xícara, pega a bolsa. Vai direto para casa depois do reforço. Eu chego às 7, 7h30. Tem lasanha no freezer, basta descongelar. Me manda mensagem quando chegar em casa. Mãe. Camila beija a testa de Ana. Rápido. O tipo de beijo que diz eu te amo, de um jeito que não precisa de palavras, mas que também não deixa espaço para a resposta. E vai embora. Ana fica sozinha na cozinha por 2 minutos. Depois pega o celular. Vira a tela para cima. Lê a mensagem de Lucas mais uma vez. O trabalho que não para Camila trabalha como representante comercial autônoma. Vende material de escritório para pequenas e médias empresas. Tem uma carteira de 23 clientes fixos e vive em busca de novos. O carro e velho, mas confiável. Ela reza toda manhã para ele não dar problema porque não tem reserva para a oficina nesse mês. Seu dia começa com 6 ligações antes das 9 da manhã. Depois, visitas. Depois, relatório. Depois, novos contatos. Depois, revisão de pedidos. Depois, cálculo de comissão. Depois, preocupação com o pedido que o cliente ainda não confirmou. O celular de Camila fica sempre com o volume no máximo. Ela não pode perder ligação de cliente. Cada ligação e dinheiro. Cada dinheiro e a conta do mês. Há um grupo de WhatsApp chamado Mães da Escola, onde as mães de colegas de Ana às vezes compartilham informações. Camila está no grupo, mas raramente lê as mensagens. Quando lê, já tem 200 novas e ela não tem paciência para rolar o começo. Naquele dia, nesse grupo, uma das mães mandou uma mensagem dizendo que tinha visto um perfil estranho interagindo com vários alunos da turma nas redes sociais. Pediu para as outras ficarem de olho. Camila não leu. A escola sem barulho. Ana passa o intervalo do almoço sentada numa mesa do fundo do refeitório com o fone de ouvido num dos ouvidos. O outro livre, por precaução, como quem não quer ser pega desprevenida. Come o lanche que a mãe preparou, mas os olhos ficam indo e voltando para a tela do celular. Sua melhor amiga, Isabela, foi embora no mês passado. A família mudou de cidade por causa do trabalho do pai. Elas se falam por mensagem às vezes, mas não e a mesma coisa. Isabela já tem uma vida nova lá. Novas amigas, já não responde tão rápido. Ana sente esse vazio de um jeito que não consegue nomear. Não e uma tristeza com forma. E mais como uma espera constante de alguma coisa que não chega. Foi nessa espera que Lucas apareceu. Ele comentou num vídeo que Ana tinha postado. Uma dança que ela aprendeu vendo tutoriais, gravada no corredor de casa com iluminação improvisada. O comentário foi simples. Você dança muito bem, de verdade. Ana releu aquele comentário 4 vezes antes de responder. O algoritmo que conhece ninguém apresentou Lucas a Ana. O algoritmo apresentou. Funciona assim. Você assiste um vídeo. O sistema aprende.
Você curte uma música, o sistema aprende. Você passa mais tempo num tipo de conteúdo, o sistema aprende mais ainda, e vai entregando, e vai refinando, e vai te conhecendo melhor do que sua mãe, melhor do que sua professora, melhor do que você mesma consegue se conhecer aos 12 anos. Para Ana, o algoritmo tinha aprendido que ela gostava de dança, de gatos, de vídeos de dia na minha vida, de adolescentes de outros países, de tutoriais de maquiagem que ela ainda nem podia usar e de vídeos de crianças e adolescentes falando sobre solidão. Esse último tipo de vídeo ela assistia no silêncio do quarto, com o brilho da tela no mínimo, depois que Camila dormia. Nesses vídeos, crianças e adolescentes olhavam para a câmera e diziam coisas como: "Tem dias que eu chego em casa e não tenho com quem conversar sobre nada." Ou "Minha mãe trabalha muito e eu entendo, mas às vezes é difícil." Ou "Todo mundo acha que eu estou bem porque eu rio, mas lá dentro não está." Ana assistia esses vídeos e sentia algo que só podia ser descrito como reconhecimento, como se alguém finalmente tivesse colocado em palavras o que ela não conseguia dizer. Nos comentários desses vídeos, Lucas estava sempre presente, respondendo com empatia, com palavras que soavam maduras para 15 anos, talvez maduras demais. O mundo que Camila não via. O primeiro contato. A primeira mensagem privada de Lucas para Ana foi enviada numa quinta-feira, 3 semanas antes dos eventos principais desta história. "Oi, vi seus vídeos. Você tem um talento real, sabe? Não estou falando só de dança. Você tem uma expressão no rosto quando dança que a maioria das pessoas nunca vai ter." Ana ficou com o celular na mão por um longo tempo depois de ler aquilo. Não sabia se respondia. Mostrou para ninguém, porque não tinha ninguém para mostrar. Isabela estava num fuso horário diferente e elas não trocavam mensagens com aquela frequência mais. Respondeu depois de quase 1 hora. "Obrigada. Você dança também?" A resposta de Lucas veio em 2 minutos. "Não, dançar nunca foi minha praia. Mas entendo de arte. Meu pai é fotógrafo profissional e cresci vendo ele falar sobre expressão, composição, essas coisas. Aprendi a reconhecer quando alguém tem algo real, sabe?" Ana sorriu. Guardou o celular. Tirou o celular. Releu a mensagem. "Que legal. Eu nunca pensei que o que eu faço fosse arte de verdade. E por que você não tem ninguém te dizendo isso?" Essa última frase ficou na cabeça de Ana por dias. As conversas que foram crescendo. Nas semanas seguintes, Lucas e Ana conversaram todos os dias. Eles falavam sobre música, sobre filmes, sobre a escola. Lucas dizia que estudava numa escola particular do outro lado da cidade, que tinha muitos amigos, mas que se sentia incompreendido pela maioria. Disse que a família era complicada. Não entrou em detalhes. Ana contou sobre Isabela, sobre o vazio que ficou. Lucas disse que entendia porque tinha passado por algo parecido quando o melhor amigo dele foi morar fora do país. Eles tinham pontos em comum que Ana listou mentalmente como se fossem provas de que aquela conexão era real. Os dois gostavam de chuva. Os dois preferiam filmes antigos a séries novas. Os dois tinham dificuldade de dormir cedo. Lucas nunca pediu foto. Nunca perguntou onde ela morava. Nunca pareceu apressado. Isso, para Ana, era um sinal de que era diferente dos outros, porque ela já tinha ouvido de amigas sobre pessoas nas redes que ficavam pedindo coisas logo de início. O que Ana não sabia, o que nenhuma criança de 12 anos consegue identificar facilmente, e que a ausência de pressão no início é uma das características mais comuns de certos tipos de abordagem. A paciência pode ser uma técnica, não uma virtude. O que Camila via e não via. Camila via o celular na mão de Ana. Via a tela acesa depois das 10 da noite, quando passava pelo corredor. Via a filha sorrindo para a tela em momentos aleatórios. Via Ana responder nada quando perguntava com quem ela estava falando. Para Camila, isso tudo era adolescência.
Ela própria tinha sido assim, na medida do possível nos anos 90, sempre ao telefone, sempre com segredos, sempre com aquela coisa de querer um espaço que os adultos não entendiam. Ela não sabia que o mundo mudou. Não porque não fosse inteligente. Camila era muito inteligente, mas porque ninguém tinha parado para explicar para ela, de um jeito concreto, como o perigo agora podia entrar pela tela do celular de uma criança de 12 anos sem fazer barulho, sem forcar porta, sem precisar estar fisicamente presente. O perigo que ela conhecia tinha cara, tinha forma. Era o estranho na rua, era o carro desconhecido, era o lugar escuro que uma criança não deveria frequentar. Ela ensinara a Ana sobre tudo isso. Ana sabia não falar com estranhos na rua. Ana sabia pedir ajuda se alguém se aproximasse de forma errada. Ana sabia o número de emergência de cor. Mas a rua agora também era digital. E nessa rua, o estranho podia passar semanas conversando antes de mostrar a verdadeira intenção. E nessa rua, não tinha como Camila passar de carro para verificar se a filha estava segura. A vizinha que fez diferente. Patrícia morava no apartamento ao lado. Tinha 2 filhos, Guilherme, de 14, e Sofia, de 10. Era uma mulher prática, direta, sem paciência para drama, mas com muita paciência para conversa. Toda semana, na sexta-feira à noite, ela e os filhos tinham o que ela chamava de auditoria da semana digital. Não era uma expressão bonita, ela admitia. Era uma auditoria mesmo. Abria o histórico de navegação dos filhos, pedia para eles mostrarem os apps que tinham baixado, perguntava quem eram as pessoas novas que tinham seguido. Guilherme reclamava. Dizia que era invasão de privacidade. Patrícia respondia sempre com a mesma frase: invasão de privacidade, e quando alguém acessa seu celular sem você saber. O que eu estou fazendo e exercendo responsabilidade com aviso prévio. Quando você tiver 18 anos, o celular é só seu. Atilá, a gente cuida junto. Guilherme refilava, mas participava. Sofia achava Ati divertido, como se fosse um jogo. Patrícia não era supermãe. Não era perfeita. Gritava quando ficava estressada. Deixava os filhos comerem besteira demais nos fins de semana. Às vezes, esquecia de assinar recado na agenda. Mas aquela hora de sexta-feira, ela nunca cancelava. Camila e Patrícia conversavam no corredor às vezes. Uma vez, Patrícia tinha mencionado a auditoria. Camila tinha dado uma risada curta. Você e muito dedicada. Eu não teria paciência para isso. E mudado de assunto. Ela não tinha entendido que Patrícia não estava sendo dedicada. Estava sendo preventiva. A noite em que algo mudou, numa quarta-feira, 3 dias antes do sábado em que tudo viria à tona, Lucas mandou uma mensagem para Ana diferente de todas as anteriores. Até então, a conversa tinha sido sempre leve. Agora havia uma mudança de tom que Ana sentiu, mas não soube nomear. Você e muito madura para sua idade, sabia? Às vezes esqueço que você tem só 12 anos. Ana leu aquilo e ficou quieta por um momento. Algo na frase a incomodou de um jeito que ela não conseguia explicar. Como uma música desafinando em um único instrumento. A música continua, mas algo está errado. Ela respondeu de forma curta. Obrigada. Lucas continuou. Posso te perguntar uma coisa? Você já teve namorado? E ali, sem que ela soubesse nomear, a conversa entrou num território diferente. Ana respondeu que não. Lucas disse que era impossível, que uma menina com a personalidade dela devia ter vários caras atrás. Ana ficou sem jeito, sem saber se era um elogio ou algo mais. Lucas mudou de assunto rapidamente, como se não tivesse dito nada de especial. Mas Ana ficou com aquela conversa na cabeça. Ela não contou para ninguém. Os 3 sinais que Camila não ouviu: sinal número 1, o apetite. Ana sempre foi boa comedora. Camila orgulhava-se disso. Minha filha come de tudo. Nunca dei trabalho para comer. Mas naquela semana, Ana comeu pela metade no jantar. E no jantar seguinte. E no seguinte. Quando Camila perguntou,
Ana disse que tinha comido muito no lanche da escola. Camila aceitou. Sinal número 2. O sono. Ana sempre dormia bem. Mas Camila começou a notar a luz do celular da filha acesa pelo val embaixo da porta depois da meia-noite. Uma noite, 2 horas da manhã, Camila levantou para beber água e viu a frestinha de luz. Bateu na porta. Ana, dorme. Amanhã tem escola. Tá, mãe. Já vou. A luz se apagou. Camila voltou para a cama. Não perguntou por que a filha estava acordada a essa hora. Não entrou no quarto. Já estava com sono. E amanhã tinha que acordar cedo. Sinal número 3. O sorriso que sumiu. Camila não conseguiria dizer exatamente quando foi que percebeu. Talvez não tivesse percebido de fato a Dona Vera falar. Ana era uma menina que sorria fácil. Não um sorriso exuberante, mas um sorriso tranquilo, que aparecia quando ela gostava de alguma coisa. Esse sorriso tinha sumido. O rosto de Ana estava mais fechado, mais contido, como se ela estivesse guardando algo que pesava. 3 sinais, todos visíveis, nenhum investigado. A avó que fez a pergunta certa, sábado de manhã, Dona Vera, chegou às 10 da manhã do sábado, como sempre, com a sacola na mão. Dentro da sacola, um pote de canja que ela tinha feito na sexta. Porque você parece que está gripando, Camila. Esse tempo virado não presta. Um pacote de biscoito de polvilho que Ana adorava e uma muda de manjericão que ela tinha tirado do vaso da própria janela. Camila estava trabalhando no notebook, na mesa da sala. Tinha um cliente que tinha pedido um orçamento para segunda-feira e ela precisava fechar os números. Você não para nem sábado, Dona Vera disse, colocando a sacola na cozinha. Conta não para nem sábado, mãe. Dona Vera foi ao quarto de Ana. Bateu de leve. Ana, vovó chegou. Silêncio por alguns segundos. Depois, a porta abriu. Ana estava de pijama, cabelo solto, olhos com aquela expressão de quem estava em outro lugar, mesmo estando presente. Oi, vovó. Dona Vera olhou para a neta. Devagar. Do jeito que só quem criou filho sabe olhar, procurando o que está escondido debaixo do que está aparente. Vem tomar café comigo, Dona Vera disse. Não foi uma pergunta. A cozinha da Veral. Elas duas sentaram na cozinha. Dona Vera preparou café fresco. Colocou o biscoito de polvilho num prato. Sentou de frente para Ana. Por 5 minutos, elas conversaram sobre coisas simples. A telenovela que Dona Vera estava assistindo. O gato da vizinha que tinha tido filhotes. A reforma na rua que estava complicando o trânsito. Ana respondia, participava. Mas Dona Vera continuava olhando, prestando atenção. E então ela perguntou, Ana, você está bem de verdade? Ana abriu a boca para responder, estou sim, vovó. A resposta automática, a resposta treinada, a resposta que ela dava para todos. Mas Dona Vera completou antes que ela falasse. Não essa resposta que você dá para todo mundo. Eu estou perguntando de verdade. Você está bem? Ana fechou a boca. Olhou para a mesa, para o biscoito, para as próprias mãos. Demorou 10 segundos e depois o choro veio. Não foi um choro discreto, foi o tipo de choro que vem de longe, que fica represado há dias ou semanas, que quando finalmente encontra saída, sai com toda a forca que acumulou. Ana chorou de um jeito que Dona Vera reconheceu imediatamente porque já tinha visto antes. Era o choro de alguém que carregou algo pesado demais sozinho por tempo demais. Dona Vera não disse nada. Não tentou parar o choro. Levantou, foi ate ao lado de Ana, sentou na cadeira ao lado e colocou o braço em volta da neta. Ficaram assim por vários minutos. O que Ana contou com a voz que ainda tremia, Ana contou. Não tudo de uma vez. Foi fragmentado, com pausas. Com palavras que ela precisou procurar porque não sabia bem como nomear certas coisas. Contou sobre Lucas, sobre como ele tinha aparecido nos comentários, sobre as conversas, sobre o quanto ela tinha gostado de ter alguém para conversar depois que Isabela foi embora, sobre como Lucas parecia diferente dos outros, mais maduro, mais atencioso,
e contou sobre a conversa da quarta-feira, sobre como o tom tinha mudado, sobre as mensagens que vieram depois, progressivamente mais íntimas, mais desconfortáveis, mais voltadas para coisas que Ana não sabia como responder, mas que também não sabia como recusar. Sobre imagens que Lucas tinha enviado, que ela não pediu para receber. Sobre pedidos que ele tinha feito com uma insistência gentil que a deixava confusa, porque ele nunca era rude, nunca ameaçava, sempre embrulhava os pedidos em elogios e palavras de afeto. E isso tornava tudo mais difícil de entender e mais difícil de dizer não. Dona Vera ouviu tudo, sem interromper, sem fazer cara de horror, sem soltar exclamações que pudessem fazer Ana se sentir envergonhada ou culpada. Apenas ouviu. Quando Ana terminou, Dona Vera ficou quieta por um momento. Depois disse: "Você fez muito certo em me contar. Você não fez nada de errado, ouviu? Nada disso e sua culpa." Ana assentiu, mas nos olhos dela havia uma pergunta que ela não sabia fazer em voz alta. Por que então ela se sentia tão errada por dentro? Dona Vera e o celular. Dona Vera pediu com cuidado para ver as conversas. Ana entregou o celular com a app aberta. Dona Vera colocou os óculos, os que ela sempre esquecia em algum lugar e precisava procurar por 5 minutos antes de usar. Leu com atenção. Não correu os olhos. Leu palavra por palavra. Ela não entendia de tecnologia. Não sabia o nome das plataformas. Não sabia o que era um algoritmo. Não conhecia as regras de privacidade de nenhuma rede social. Mas sabia ler. E sabia, depois de 67 anos de vida, reconhecer o padrão de um adulto manipulando uma criança, independente do meio pelo qual isso acontecia. O que ela leu a preocupou profundamente. Ela devolveu o celular para Ana com calma. Pediu que ela não apagasse nenhuma mensagem. Explicou que ia conversar com a mãe, mas que ia fazer isso de um jeito que não ia fazer Ana passar por algo sozinha. "Você vai estar do meu lado quando eu chamar sua mãe. A gente vai conversar juntas. Você não precisa ter vergonha de nada." O momento que Camila parou, Dona Vera foi até a sala. Camila estava ainda no notebook. "Camila, fecha o computador um segundo." O tom era aquele que Camila conhecia desde criança. Não era sugestão, era aviso. Ela fechou o notebook. Dona Vera chamou Ana. As três sentaram juntas. O que aconteceu nos próximos 20 minutos foi uma das conversas mais difíceis da vida de Camila. Não porque alguém gritou, não porque alguém acusou, mas porque Camila teve que sentar diante de evidências concretas de que algo tinha estado acontecendo com a filha debaixo do mesmo teto durante semanas e ela não tinha visto. Camila leu as mensagens. Seu rosto foi perdendo a cor enquanto lia. As mãos ficaram paradas sobre os joelhos, como se ela tivesse esquecido o que fazer com elas. Ela não falou nada por um longo tempo depois de terminar de ler. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa. "Há quanto tempo isso está acontecendo?" "Umas 3 semanas", Ana respondeu, olhando para o colo. Camila ficou quieta de novo. A noite mais longa. A culpa que não era só culpa. Camila precisou de uns 10 minutos sozinha. Foi ao banheiro. Ficou lá. Dona Vera e Ana esperaram na sala. No banheiro, Camila ficou com as mãos apoiadas na pia, olhando para o próprio reflexo. O que ela sentia era uma mistura de coisas que ela não conseguia separar direito. Havia o medo retroativo de tudo que podia ter acontecido e não aconteceu. Havia a raiva de uma pessoa desconhecida que tinha se aproximado da filha de um jeito que ela não conseguia sequer nomear direito sem que a raiva aumentasse mais. Havia o alívio de que Ana tinha contado, de que Dona Vera tinha perguntado, de que ainda havia tempo de agir. E havia a culpa. Não era uma culpa simples. Não era a culpa de mãe que saiu para beber e deixou o filho em casa. Era uma culpa mais sutil, mais difícil de olhar nos olhos, porque vinha de um lugar de amor real. Ela trabalhava tanto por amor.
Ela se sacrificava por amor. Ela pagava as contas, garantia o teto, acordava às 5h27 por amor. Mas amor sem presença, amor sem conversa, amor sem as perguntas certas feitas na hora certa, esse amor, por mais real que seja, pode deixar espaços. E os espaços foram preenchidos por um estranho. A conversa no quarto. Quando Camila saiu do banheiro, pediu para falar com Ana a sós. Dona Vera foi para a cozinha. Camila entrou no quarto da filha. Sentou na beira da cama. Ana ficou sentada do outro lado, abraçada a um travesseiro. Camila não levou sermão, não foi com o dedo apontado. Algo tinha mudado nos 10 minutos que ela ficou no banheiro. Ela tinha tomado uma decisão sobre que tipo de mãe ela ia ser naquela conversa. Eu errei, ela disse. Simples, sem rodeio. Ana levantou os olhos. Eu devia ter prestado mais atenção. Eu sabia que você passava muito tempo no celular e nunca perguntei o que você estava fazendo lá. Nunca perguntei com quem você falava. Achei que você era criança ainda, que era só besteira de internet. Eu errei nisso e eu sinto muito. Ana não esperava aquilo. Ficou sem saber o que fazer com aquelas palavras. Você não fez nada de errado, Camila continuou. Esse rapaz te enganou. Ele sabia o que estava fazendo e fez de propósito. A culpa é dele. Mas eu quero entender tudo, se você quiser me contar. Não para te julgar, só para entender. E Ana contou de novo. Dessa vez para a mãe. Mais devagar, com mais detalhes. E Camila ouviu. De verdade ouviu, sem checar o celular, sem olhar para o relógio, sem deixar o pensamento ir para o orçamento do cliente que precisava estar pronto na segunda. Aquela noite foi longa, mas foi necessária. O que veio depois? No dia seguinte, Camila ligou para a escola de Ana. Conversou com a coordenadora pedagógica. Explicou a situação de forma discreta, mas clara. A coordenadora agradeceu e disse que ia acionar o protocolo que a escola tinha para casos assim. Um protocolo que Ana nem sabia que existia, que a maioria dos pais não sabia que existia. Camila também foi a uma delegacia. Registrou um boletim de ocorrência. O processo seria longo e ela sabia disso. Mas registrar era importante, a atendente explicou com paciência, porque era uma forma de documentar, de proteger, de criar um rastro legal caso fosse necessário no futuro. E Camila fez uma terceira coisa que não estava no roteiro de nenhuma delegacia ou escola. Ela chamou Ana e juntas, as duas passaram uma tarde inteira aprendendo sobre configurações de privacidade, sobre como bloquear perfis, sobre como denunciar conteúdo nas plataformas, sobre quais informações nunca devem ser compartilhadas com desconhecidos, mesmo que pareçam apenas conversas inocentes. Não foi uma tarde de pânico, foi uma tarde de ferramentas. O professor Renato. Na segunda-feira seguinte, o professor Renato pediu para Ana ficar um momento depois da aula. Ele sabia, pela coordenadora, que havia algo acontecendo, mas não sabia os detalhes e não era necessário que soubesse. O que ele disse foi simples. Ana, eu não sei o que está acontecendo na sua vida agora e não preciso saber se você não quiser me contar. Mas eu quero que você saiba que se precisar de algum adulto lá na escola para conversar, eu estou aqui. Sem julgamento. Só isso. Ana olhou para ele. Assentiu. Não disse nada naquele momento. Mas aquela frase ela guardou. 3 semanas depois, ela voltou ao professor Renato. E conversaram. Não sobre Lucas, sobre outras coisas. Sobre o vazio que ela sentia desde que Isabela foi embora, sobre a dificuldade de ter uma mãe que trabalhava tanto, sobre como as redes sociais preenchiam aquele vazio de um jeito que parecia real, mas às vezes não era. O professor Renato a escutou, sugeriu que ela conversasse com a psicóloga da escola que atendia de graça. Ana aceitou. Isso não aparece nos vídeos sobre proteger filhos na internet, mas deveria aparecer, porque as redes não foram o problema original. O problema original era o vazio, e o vazio tinha nome e tinha cura.
O que mudou e o que continuou Camila. 3 meses depois. 3 meses depois daquela noite, a rotina de Camila era quase a mesma. Ela ainda acordava cedo, ainda trabalhava muito. A conta ainda não sobrava. Mas havia algumas coisas diferentes. O café da manhã mudou, não todos os dias. Isso seria mentira, e este roteiro se comprometeu com a verdade. Mas na maioria dos dias, Camila deixava o celular na bancada durante o café. Ela e Ana comiam juntas. Conversavam, às vezes sobre nada, às vezes sobre algo. Às vezes o silêncio era diferente do silêncio de antes. Não era mais o silêncio de duas pessoas que não sabem como começar. Era o silêncio de duas pessoas que já começaram e agora estão descansando. Uma vez por semana, geralmente no domingo à noite, Camila perguntava para Ana como estava o celular. Não era uma auditoria completa como a de Patrícia. Camila não tinha aprendido isso ainda. Talvez aprendesse com o tempo. Era uma pergunta simples. Como está indo nas redes? Apareceu alguém esquisito? Tem alguma coisa a me mostrar? Ana mostrava. Às vezes tinha algo para mostrar. Às vezes não tinha. Mas o hábito de mostrar estava sendo construído. E isso era diferente de antes. Ana, 3 meses depois, Ana continuava usando redes sociais. Isso era esperado. Isso era saudável, dentro de limites. Ela continuava postando seus vídeos de dança. A conta era privada agora. Só aprovados podiam ver. Ela tinha feito uma nova amiga na escola. Chamava-se Bruna, 15 anos, que tinha chegado transferida no início do semestre e que também gostava de dança. Elas estavam aprendendo uma coreografia juntas, uma sequência complicada que elas testavam no intervalo e gravavam para revisar depois. Na sessão com a psicóloga, Ana tinha começado a aprender a nomear o que sentia. Solidão era uma palavra que ela agora conseguia dizer em voz alta, sem que parecesse uma fraqueza. Preciso de companhia era uma frase que ela estava aprendendo a dizer para a mãe, para a avó, para novas amigas, em vez de procurar isso em estranhos na internet. Não era uma cura completa. Não havia cura completa em 3 meses. Havia progressos, havia recaídas, havia dias em que ela abria o app e descia rolando por horas sem perceber. Havia dias em que ela se compara com outras meninas e ficava mal. Havia dias em que ela extrapolava o horário combinado com a mãe. Mas havia também dias diferentes. E esses dias estavam sendo mais frequentes. Lucas. A história de Lucas tem um capítulo que Ana só soube meses depois. O perfil que havia interagido com ela não era de um menino de 15 anos chamado Lucas Ferreira. Era um perfil falso, criado por um adulto que a polícia estava investigando por interagir de forma inadequada com menores em diversas plataformas. Quando Ana registrou a denúncia, com a ajuda de Camila e de um agente especializado, descobriu que outros perfis semelhantes tinham sido criados com a mesma lógica, os mesmos textos, as mesmas técnicas de abordagem. A polícia chamou isso de aliciamento digital, um termo técnico para uma coisa muito concreta, um adulto que usa a internet para se aproximar de crianças e adolescentes de forma gradual, paciente e calculada, usando a própria solidão delas como porta de entrada. Quando Camila ouviu essa explicação da delegada, ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois perguntou: como eu podia saber disso? Eu nunca ouvi falar. A delegada respondeu com gentileza, mas com clareza: a maioria dos pais não ouve falar. Há-te acontecer. Dona Vera e Alical. Numa tarde de sábado, algumas semanas depois de tudo, Camila e Dona Vera estavam na cozinha enquanto Ana assistia um vídeo na sala. May, como você sabia que tinha algo errado com ela? Dona Vera pensou um momento. Eu não sabia o que era, só sabia que tinha. Mas como? Porque eu prestei atenção. Sabe quando você olha para alguém que você ama e vê que o rosto delas está diferente, mesmo que elas não tenham mudado nada de fora? Dona Vera fez um gesto vago com a mão. E uma coisa que você aprende com o tempo, com presença. Camila olhou para a mãe. Eu precisava ter prestado mais atenção. Sim, Dona Vera disse sem suavizar.
mas você está prestando agora, e isso que importa. O alerta desse vídeo é para quem está assistindo. Se você chegou até aqui nesse vídeo, você e provavelmente uma mãe, ou uma avó, ou uma tia, ou alguém que cuida de uma criança ou adolescente e que, em algum momento durante essa história, reconheceu algo. Talvez tenha reconhecido Camila, a exaustão, o amor real acompanhado da ausência real, a sensação de que dar o sustento já e o suficiente e que o resto e fase de adolescência. Talvez tenha reconhecido Ana, aquele olhar de quem está bem na superfície, mas guarda algo lá dentro que não tem saída. Talvez tenha reconhecido os sinais que Camila não viu, o apetite, o sono, o sorriso que sumiu. Ou talvez você não tenha reconhecido nada. E isso também é válido. Mas o fato de você estar aqui, assistindo até o fim, diz que você se importa. E isso é ponto de partida suficiente. O que este roteiro não, e um manual de como detectar pedofilia na internet. Não e um curso de segurança digital. Não e uma lista de aplicativos perigosos que você deve bloquear. Há lugares certos para aprender essas coisas. A escola do seu filho pode ter recursos, há sites especializados, há profissionais de psicologia e segurança digital que trabalham especificamente com isso. O que este roteiro é, na sua essência, e uma história sobre presença. Sobre o que acontece quando um espaço é deixado vazio por falta de tempo, por cansaço, por não saber como preenchê-lo, e sobre como esse espaço pode ser ocupado por coisas que você não escolheu. O que você pode fazer, não existe lista mágica. Não existe aplicativo que substitui conversa. Não existe configuração de privacidade que substitui a pergunta feita com atenção. Mas há coisas concretas, pequenas, que qualquer mãe, qualquer avó, qualquer pessoa que cuida de uma criança pode começar a fazer ainda hoje. A primeira e a mais simples: perguntar. Não como foi a escola, com os olhos no celular enquanto espera a resposta. Perguntar de verdade, sentar, olhar, esperar, aguentar o silêncio se vier silêncio, não preencher o silêncio com a própria fala, deixar o espaço para a criança ocupar. A segunda, pedir para ver, não de forma punitiva, de forma natural. Me mostra o que você está assistindo. Quem é esse que você está seguindo? Não como polícia, como alguém que está interessado na vida do filho. A terceira, falar sobre o que pode acontecer sem criar pânico. Crianças que sabem que existem riscos e que têm um adulto seguro para recorrer, são crianças que chegam mais cedo pedir ajuda quando precisam. A quarta, estar disponível de verdade em alguns momentos. Não o dia inteiro. Ninguém consegue isso. Mas ter horários em que o filho sabe que a mãe está presente, de verdade presente, sem meio expediente. E a quinta, talvez a mais importante e a mais esquecida, acreditar na criança quando ela conta, sem julgamento imediato, sem "por que você não me contou antes?", com gratidão por ela ter contado agora. Para as mães que estão cansadas, este roteiro também, e para você. Para a mãe que trabalha das 5 às 20 horas e chega em casa morta de cansaço e ainda tem que fazer jantar e ajudar com dever e dar banho no mais novo e responder mensagem do cliente e pagar boleto e ainda tentar ser presença suficiente para um filho que está crescendo mais rápido do que ela consegue acompanhar. Para essa mãe, este roteiro não e uma cobrança. Camila não era uma mãe ruim, era uma mãe cansada. A diferença importa. Mas o cansaço, por mais real que seja, não pode ser a única resposta para tudo. Porque lá fora, no mundo digital que o seu filho habita enquanto você trabalha, não há descanso. Os algoritmos não tiram férias. Os perfis falsos não têm horário comercial. E a única coisa mais poderosa do que um algoritmo projetado para conhecer seu filho e você, uma mãe, uma avó, uma pessoa que ama de verdade e que escolhe, quando pode, quando consegue, quando tem força, estar presente. A frase final. Camila sabe hoje
o que não sabia naquele dia. Sabe que o perigo não tem cara de perigo, que ele aparece nos comentários de um vídeo de dança, que ele usa palavras bonitas, que ele tem paciência infinita porque o alvo dele e uma criança solitária que não tem com quem conversar. E sabe que a melhor defesa que um filho tem não e o aplicativo de controle parental, não e a senha no celular, não e a lista de sites bloqueados. A melhor defesa e um filho que sabe que tem alguém em casa que pergunta de verdade, que ouve de verdade, que acredita. Um filho que, quando algo errado acontece, pensa primeiro: eu posso contar para minha mãe. Faça seu filho entender que ele pode contar com você sempre. E se você assistiu esse vídeo até o fim e reconheceu alguma coisa, não espere até sábado para perguntar. Vá perguntar agora. São 2 minutos. Podem mudar tudo. Se esse vídeo chegou perto de você, compartilha com uma mãe que precisa ver. Deixa nos comentários. Você conversa com seus filhos sobre o que eles fazem nas redes, sem julgamento. Aqui e espaço de aprendizado, não de culpa. Segue mais algumas histórias que complementa esse assunto tão importante para uma alerta aos adultos que de alguma forma são responsáveis pelas crianças. Júlia e Amai, que achava que sabia. Júlia tinha 13 anos e morava em Belo Horizonte. A mãe dela, Fernanda, 37 anos, era professora primária, o que na cabeça de Fernanda a colocava numa posição vantajosa em relação a outras mães. Ela entendia de crianças, trabalhava com elas todos os dias, sabia como funcionava a cabeça de uma adolescente, ou achava que sabia. Fernanda tinha instalado no celular de Júlia um aplicativo de controle parental que bloqueava sites adultos e limitava o tempo de uso. Ela sabia o número de horas que Júlia passava em cada aplicativo. Sabia que Júlia usava mais o aplicativo de vídeos curtos do que qualquer outro. O que Fernanda não sabia era que Júlia tinha aprendido, com uma colega de classe, como criar uma conta secundária naquele mesmo aplicativo. Uma conta que o celular da mãe não monitorava porque estava logada em outro dispositivo. O tablet velho da avó de Júlia, que ficava na sala e era usado principalmente para joguinhos. A conta secundária de Júlia era onde ela era outra pessoa. Não uma pessoa perigosa, apenas uma pessoa sem supervisão. E nessa conta, sem a supervisão, ela seguia perfis que a mãe nunca aprovaria. Via conteúdos que não eram adequados para a idade dela. Conversava com pessoas que ela nunca mencionaria em casa. Fernanda descobriu por acaso, meses depois, quando a avó mencionou que o tablet estava lento porque Júlia usa muito. Fernanda pegou o tablet, abriu o aplicativo e encontrou a conta. O que ela fez nesse momento foi crucial. Fernanda não explodiu, não confiscou o celular, não deu sermão de 40 minutos, que Júlia já estava ensaiando como ignorar. Ela ficou quieta, guardou o tablet e foi pensar. No dia seguinte, sentou com Júlia e disse: eu encontrei a conta. Eu não vou punir você por isso, mas eu preciso entender o que eu errei, porque você claramente precisava de um espaço onde eu não estava. Me conta o que eu não estou vendo. Júlia olhou para a mãe como se não reconhecesse ela. E aí, pela primeira vez, elas tiveram uma conversa de verdade. Pedro e a avó que aprendeu a perguntar. Pedro tinha 11 anos e morava com a avó, Dona Conceição, 72 anos. A mãe de Pedro trabalhava em outra cidade e vinha visitar uma vez por mês. O pai estava fora do quadro há anos. Dona Conceição não tinha intimidade com tecnologia. O celular dela era um modelo simples, com letra grande, que ela usava principalmente para ligar e receber ligações. Ela não entendia redes sociais. Não sabia o que era um story. Não sabia o que era um like. Mas Dona Conceição tinha algo que compensava tudo isso. Ela perguntava. Todo dia, na hora do jantar, ela perguntava para Pedro sobre o dia. Não era um interrogatório, era uma conversa. Ela contava alguma coisa da própria vida. Pedro contava alguma coisa da vida dele. Uma troca. Um dia,
Pedro mencionou, entre um assunto e outro, que um menino da escola tinha sido cancelado por um vídeo que tinha vazado. Dona Conceição não entendeu o que era cancelado nesse contexto. Perguntou. Pedro explicou. Dona Conceição fez mais perguntas. Pedro foi respondendo. Naquele jantar, sem planejar, eles conversaram por 40 minutos sobre como as redes sociais podiam ser usadas para machucar pessoas, sobre como o conteúdo privado que vaza pode destruir reputações, sobre como Pedro se sentiria se algo assim acontecesse com ele. Dona Conceição não ensinou nada técnico, não sabia o que era para ensinar, mas fez as perguntas que importavam. E Pedro falou, e foi o suficiente. Mariana e o celular que virou parede. Mariana tinha 14 anos, e um celular que era a parede mais sólida que existia entre ela e a mãe, Cláudia, 40 anos. Cláudia era uma mãe presente fisicamente. Estava em casa todos os dias, jantava com a filha, ia às reuniões da escola. Mas havia algo que ela não tinha percebido. Estar no mesmo espaço físico não e o mesmo que estar presente. No jantar, Cláudia ficava com o celular ao lado do prato. Quando notificava, ela verificava. Quando Mariana falava algo, Cláudia respondia, mas os olhos iam para a tela, às vezes. Quando assistiam televisão juntas, Cláudia ficava rolando o feed ao mesmo tempo. Mariana aprendeu, sem que ninguém tivesse ensinado, que a atenção da mãe era dividida, que havia sempre algo mais urgente do que ela, e parou de tentar competir. O celular de Mariana virou o lugar onde ela buscava a atenção que a mãe distribuía para outros lugares. Ela postava, esperava comentários, contava likes. Quando o retorno era positivo, ela se sentia bem. Quando era negativo, ou quando o silêncio chegava, que era ainda pior, ela se sentia invisível. Essa dinâmica foi crescendo por meses antes de qualquer adulto notar. Quem notou foi uma prima mais velha de Mariana, 22 anos, que foi visitar a família num feriado e passou um dia inteiro observando a interação entre mãe e filha. Na hora de ir embora, a prima chamou Cláudia de lado. Tia, você já tentou passar um dia inteiro sem celular quando está com a Mariana? Cláudia ficou na defensiva. Eu estou sempre presente. Fisicamente, sim, mas a Mariana está te chamando de um jeito que você não está ouvindo. Cláudia foi para casa pensativa. Naquela noite, quando Mariana já tinha ido dormir, ela olhou para o próprio histórico de uso de celular. 5 horas e 40 minutos naquele dia. Mais do que qualquer outra coisa que ela tinha feito. Ela ficou quieta, olhando para aquele número por um longo tempo. O que todas essas histórias têm em comum, Camila? Fernanda, Dona Conceição, Cláudia, mães e avós diferentes, com histórias diferentes, com erros diferentes e acertos diferentes. O que elas têm em comum? Não e o erro, e a humanidade. São mulheres que amam seus filhos com intensidade real, que trabalham e se esforçam e se dedicam dentro das limitações que cada vida tem. Não são personagens de livro didático, são pessoas. E o que também tem em comum, o que essas histórias querem apontar sem apontar dedo, e que o mundo mudou mais rápido do que qualquer geração de mães e avós estava preparada para acompanhar. O mundo digital dos filhos não, e um programa de televisão que você pode desligar quando não quer que eles assistam. Não e uma rua que você pode proibir que eles frequentem. E um mundo que existe dentro de um objeto que eles carregam no bolso, que fica aceso enquanto eles dormem, que o algoritmo alimenta enquanto você trabalha e enquanto você descansa. Ninguém ensinou as mães a navegar nisso. Não houve manual. Não houve preparação. A geração dessas mães cresceu sem internet e, de repente, tem que criar filhos num mundo que ela mesma ainda não entende completamente. Isso não e desculpa. E contexto. E o contexto importa, porque ele muda a pergunta de por que essas mães não fizeram o que era óbvio, para como essas mães podem aprender o que nunca ninguém ensinou.
Ferramentas práticas para mais e avos. O que é controle parental e o que ele não faz. Controle parental e o nome dado a um conjunto de ferramentas, aplicativos, configurações nativas de sistemas operacionais, recursos de roteadores de internet, que permitem aos pais monitorar e limitar o que seus filhos fazem em dispositivos digitais. O que o controle parental pode fazer? Bloquear acesso a sites de conteúdo adulto ou violento, limitar o tempo de uso de determinados aplicativos, mostrar um resumo de quais aplicativos foram usados e por quanto tempo, impedir downloads de aplicativos sem aprovação dos pais, configurar horários em que o dispositivo pode ser usado, o que o controle parental não pode fazer, monitorar o conteúdo de conversas privadas em aplicativos de mensagem, detectar abordagens manipuladoras de estranhos, substituir a conversa entre mãe e filho, criar confiança, ensinar uma criança a reconhecer quando uma situação está errada, o controle parental e uma ferramenta útil. Mas e a última linha de defesa, não a primeira? A primeira linha de defesa e a relação entre você e seu filho. Como ter a conversa sobre redes sociais. Muitas mães evitam ter a conversa sobre redes sociais com os filhos porque não sabem como começar, ou porque acham que vão parecer invasivas, ou porque o filho já é adolescente e qualquer conversa dessas vai ser recebida com aquele olhar de "lá vem ela de novo". Aqui estão algumas formas de começar. Comece pelo lado do seu interesse, não pelo lado da preocupação. Em vez de "eu estou preocupada com o que você faz nas redes", tente "você pode me mostrar o que você mais gosta de ver?". A primeira abre com tensão, a segunda abre com curiosidade. Use o que acontece na vida real como gancho. Quando aparece uma notícia sobre segurança digital, um caso que foi parar na mídia, um episódio de série que trata do tema, use isso. Você viu aquela notícia? O que você acha? E mais fácil falar sobre algo que já existe no mundo do que inventar um assunto do zero. Não faca uma vez e acha que está resolvido. A conversa sobre redes sociais não e uma palestra que você dá uma vez. E um diálogo contínuo que vai mudando conforme a criança cresce e conforme o mundo digital muda. Traga o assunto de volta, com regularidade, com leveza. Admita o que você não sabe. Nenhuma mãe precisa saber tudo sobre todas as plataformas. "Eu não conheço esse aplicativo. Pode me explicar como funciona?" E uma frase que abre espaço e cria conexão ao mesmo tempo. A criança se torna a especialista. Você se torna aprendiz. Isso muda a dinâmica de poder de um jeito que facilita a conversa. Sinais de alerta. O que observar mudanças abruptas de comportamento são sempre um sinal que merece atenção. Quando uma criança ou adolescente muda de forma visivelmente diferente do padrão dela, mais fechada, mais irritada, mais distante, mais quieta, algo está acontecendo. Pode ser puberdade, pode ser uma situação na escola, pode ser algo na internet. Investigar com afeto, não com acusação, e o caminho. Segredos com o celular. Crianças guardam segredos. Isso é normal e saudável. Mas quando a criança começa a virar o celular para baixo, quando você passa a sair do app rapidamente, quando você chega perto, a travar o celular com senha nova sem mencionar, isso merece uma conversa. Mudanças no sono. Ficar acordado muito tarde usando o celular não, e só questão de hábito ruim. E muitas vezes sintoma de algo mais, ansiedade, algo que a criança está processando, alguém com quem ela está conversando que ocupa seus pensamentos. Investigar com gentileza. Mudanças no humor depois de usar o celular. Se a criança entra no quarto bem e sai do quarto mal, toda vez que usa o celular por um período longo, isso e informação. Não para punir, para perguntar. Recusa em falar sobre com quem conversa online. Ninguém e só amigos são respostas evasivas que merecem seguimento, não forcado, natural. Me fala um pouco mais sobre esses amigos. Você já encontrou alguém deles, pessoalmente? Quando pedir ajuda?
Há situações que estão além do que uma mãe sozinha consegue resolver. Se você descobrir que seu filho recebeu conteúdo sexual não solicitado de um adulto, ou foi solicitado a enviar esse tipo de conteúdo, isso é crime. Registre boletim de ocorrência. A maioria das delegacias já tem setores especializados em crimes cibernéticos. Guarde as evidências. Não apague as mensagens, faça prints com data e hora visíveis. Se você perceber que seu filho está sofrendo bullying ou assédio online, tanto como vítima quanto como autor, busque a escola imediatamente e busque apoio psicológico para a criança. O que acontece online tem impacto psicológico real. Se seu filho demonstrar sinais de que está em sofrimento emocional significativo, choro frequente sem razão aparente, isolamento, perda de interesse em coisas que antes amava, comentários sobre não querer estar aqui, busque ajuda profissional imediatamente. Esses podem ser sinais de depressão ou ansiedade que precisam de atenção clínica. Você não precisa resolver tudo sozinha. Pedir ajuda não e fraqueza e inteligência. Uma conversa que nunca aconteceu. O que Camila teria dito se soubesse se Camila pudesse voltar 6 meses no tempo e sentar com a versão dela mesma, que ainda não sabia o que ia acontecer, o que ela diria? Ela pensou nisso certa vez, tarde da noite, depois que Ana já tinha dormido. Ela escreveu em papel, porque às vezes as coisas ficam mais claras quando saem da cabeça e vão para fora. Eu diria para mim mesma, o celular dela não e só um objeto, e uma janela. E você nem sabe para onde essa janela dá. Eu diria, os sinais estão lá. Você só precisa parar de correr o suficiente para olhar. Eu diria, pergunta de verdade. Não a pergunta de checklist. Pergunta com tempo. Pergunta com atenção. Pergunta como se a resposta importasse. Porque importa. Eu diria, ela não vai te contar automaticamente. Você precisa criar o espaço. Você precisa ser o tipo de mãe que ela acha que vai entender, que não vai explodir, que vai ouvir antes de julgar. Eu diria, o algoritmo trabalha 24 horas por dia conhecendo a sua filha. Você tem que trabalhar pelo menos um pouco para conhecer ela também. Camila dobrou o papel. Ficou olhando para ele. Depois desdobrou e acrescentou uma última linha. Eu diria também, você não e má mãe. Você e uma mãe que não sabia. E tem diferença. O que Ana teria dito, se pudesse Ana, alguns meses depois de tudo, escreveu uma redação na escola. O tema era livre. Ela escolheu escrever sobre redes sociais. Não falou sobre Lucas. Não falou sobre o que havia acontecido de forma específica. Mas escreveu algo que o professor Renato depois pediu permissão para guardar. Quando você passa muito tempo sem que ninguém pergunte como você está, você começa a aceitar atenção de qualquer lugar que venha. Você aprende a ficar satisfeita com pouco, porque pouco e o que tem. E aí quando aparece alguém que pergunta, que responde, que parece se importar, você não para verificar se esse alguém é de verdade ou não. Você só sente o alívio de não estar sozinha. O que eu aprendi é que a internet pode ser um lugar muito solitário disfarçado de um lugar muito cheio. E que o melhor antídoto para a solidão não está na internet. Esta em quem você tem do lado, se elas pararem para perguntar. Silêncio. Sem música. Sem efeito. A voz sozinha. Camila e Ana estão bem. Não da forma de final de filme, onde tudo se resolve e fica perfeito. Da forma da vida real, onde as coisas melhoram aos poucos, onde há dias bons e dias ruins, onde o aprendizado é contínuo e às vezes doloroso. Camila ainda trabalha muito, ainda acorda cedo, ainda às vezes chega tarde demais para o jantar. Mas há uma coisa que ela faz diferente agora, toda noite, mesmo nas noites mais cansadas. Antes de dormir, ela bate na porta do quarto de Ana, não para checar o celular, não para dar boa noite de forma automática, para perguntar uma coisa, qualquer coisa, sobre o dia, sobre a amiga nova, sobre a coreografia que ela e a Bruna estão ensaiando. Só para que Ana saiba, antes de dormir, que a mãe está lá.
que a janela pode ser fechada, que o mundo pode esperar, que ela não está sozinha. O que a solidão faz? Pesquisas na área de psicologia social mostram que a solidão crônica, o tipo de solidão que não e sobre estar fisicamente só, mas sobre sentir que não e verdadeiramente compreendido por ninguém, tem impactos significativos na saúde mental e nas decisões de comportamento. Pessoas que se sentem cronicamente sozinhas têm maior tendência a aceitar conexões sociais de menor qualidade. Isso porque o cérebro, quando em estado de privação social, baixa o limiar de aceitabilidade para a conexão. Qualquer contato parece melhor do que nenhum. Para uma adolescente como Ana, que perdeu a única amiga próxima, que tem uma mãe que trabalha muito, que não encontrou na escola um grupo onde se sentisse verdadeiramente pertencente, o estado de privação social era real, não dramático, não exagerado, real e cotidiano. Quando Lucas apareceu oferecendo atenção, o cérebro de Ana não avaliou a qualidade da conexão, avaliou a presença da conexão. E a presença era genuinamente alívio. Isso explica por que tantas crianças e adolescentes caem em situações que, vistas de fora, parecem óbvias de evitar. Não e ingenuidade, e necessidade. E a necessidade falou mais alto do que qualquer alerta. A forma mais eficaz de proteger uma criança de conexões digitais problemáticas, não e só bloquear o acesso. E garantir que ela tenha conexões reais suficientes para que a necessidade de buscar conexão em qualquer lugar disponível seja menor. Esta história é dedicada a todas as mães que trabalham ate o limite do próprio corpo para dar ao filho o que precisam e que às vezes se esquecem de que a coisa que o filho mais precisa não custa dinheiro. E dedicado também a todas as crianças que encontraram na tela o que deveriam ter encontrado num abraço. E para a Dona Vera, para todas as Dona Veras do mundo, que não entendem de algoritmo, mas entendem de gente.